Fala pessoal, tudo beleza? Renan Zack na área e vamos para mais uma auditoria mensal aí de 2025 do mês de abril, tá? Esse mês de abril eu acabei não fazendo diário de trades para o YouTube, acabei fazendo somente para o pessoal da sala, tá? É, Mas a gente fez ali todos os dias a auditoria. Eu vou aqui fazer com vocês o diário de trades, lógico, de uma maneira um pouquinho mais rápida, mas eu vou passar operação por operação com vocês durante durante o mês. A gente tem 20 dias operáveis, então a gente vai passar os 20 dias aqui mostrando as operações que deu. Né? Essas operações elas estão printadas no Discord para os alunos e depois a gente vê na planilha aqui, tá? Que eu vou explicar para vocês. Então a planilha eu tenho uma planilha que é particular minha, que é índice de todas as operações do Renan, tá aqui embaixo, tá? Onde está meu mouse. Particular são o que eu fiz. Aqui são todas as operações, tá? Pegando o máximo de pontuação que der, ou seja, a gente sempre vai pegar aí protegendo as barras de força, né? Seja na metade dela ou atrás dela. Índice de todas as operações se alongar, ou seja, nenhuma operação vai passar dos 480 pontos. Sempre que der 400 ou 480, você vai enforcar a operação. E aqui, quando der o teu resultado diário a partir dos 400 ou 480 pontos, você vai acabar enforcando o seu dia e vai parar o seu dia nessa pontuação. Tá? E aqui a planilha do dólar aí, que a gente faz como no diário de trades, em média 5 pontos de stop e lucro a partir dos 10 pontos. Tá? Se der para proteger, a gente protege, se não der, a gente enforca a operação. Tá? Então a gente vai fazer aqui a auditoria do mini índice. Tá? São 20 dias operáveis no mês de abril, ou seja, eu tenho 4 dias na primeira semana, 5 da segunda semana me dão 9, terceira semana mais 4 dias são 13, quarta semana mais 4 dias aí vão para 17 e a última semana mais 3 dias, 20 dias operáveis. Tá? Toda operação aqui que tiver em verde é lucro, em vermelho é prejuízo. Tá? Quando tiver marcado aqui o nome da operação em azul é que ela deu um lucro maior, tá, do que o esperado. Em laranja, um lucro menor que o esperado, a gente protegeu por algum motivo. Em amarelo, essas operações aqui eu acabei não vendo elas acontecer, então eu não peguei elas e eu acabei subtraindo essa pontuação aqui do resultado do dia. Tá? Vocês vão ver ali, eu vou mostrar para vocês na planilha. Aqui é uma planilha que eu coloco o nome da operação, tá? No dia que ela aconteceu e a pontuação que ela deu. Tá? Mas se eu olhar o gráfico, eu não vou saber, se eu não marcar no gráfico, eu não vou saber dessa operação. Então eu marco tanto no gráfico quanto na planilha, tá? É um complemento uma da outra. Ou seja, por exemplo, dia 1º de abril aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 stops, ou seja, 5 prejuízos e 1 lucro, tá? E aqui está marcado o nome das operações. Eu vou lá no gráfico e eu marco essas 5 operações de stop e essa 1 de lucro, ou seja, tem que ter 6 operações esse meu dia aqui, 1º de abril. Ou seja, eu vou pegar meu gráfico, tá? Aqui, todas as operações aqui, dia 1º de abril. Vamos lá. Eu tenho uma, né? Meu dia 1º de abril está a partir dessa linha aqui vertical. Então eu tenho uma, duas, três, quatro, 5 stops, 5 loss, que a gente chama, e um gain, né? Que seria uma operação de lucro. Então eu tenho isso aqui no meu dia, tá? Marcado 5 stops e um lucro. Aqui na planilha, de novo, 1, 2, 3, 4, 5 stops e um lucro. Beleza? Então, todas as operações que estão graficamente representadas aqui, né? Visualmente representadas com as setas, se deu lucro, deu prejuízo, tem que ser igual na planilha. Lá eu marco o nome da operação e a pontuação. Para quem está chegando agora, eu marco sempre, tá? A operação nossa chamada de fake boss. Eu marco ela em vermelho se deu stop, deu prejuízo. Em verde se deu lucro, deu gain. Se tiver a operação em rosa ou azul, é da operação de pullback. Rosa é stop, azul é lucro, é gain, tá? Amarelo são operações que não deu para pegar por algum motivo, tá? Motivo, ou ficou caro demais, ou está extremamente contra a tendência, ou a gente já estava em alguma outra operação, ou eu não vi a operação acontecer, algum motivo tem, a gente tem que escrever isso no nosso diário de trades, tá? Se vocês verem alguma seta, não lembro se nesse mês tem seta em preto, quer dizer que eu saí no zero da operação por algum motivo e eu tenho que anotar o motivo dela também. Se tiver em laranja, eu peguei uma pontuação menor que 400 pontos e eu tenho que saber o porquê que eu fiz isso, né? Eu protegi a operação com menos pontos por conta de notícia, por conta que estava contra a tendência, isso e aquilo. Pessoal, uma coisa bem interessante nesse mês que eu abordei bastante na sala foi as tendências macros e micros. Então, quem é meu aluno já sabe que tem várias tendências no mercado, depende do tempo gráfico que você olha. Normalmente a gente olha ali pelo menos 3 tempos gráficos no dia, né? 15 minutos, 5 e 1 minuto. A gente entra pelo 1 minuto por conta do stop ser mais barato. Então, eu vou operar somente a favor das tendências, seja ela macro ou micro. A tendência macro é a tendência maior,
né? E a tendência micro, né? Eu vou representar com Mzinho minúsculo aqui, vai ser a menor. Então, se a tendência macro e micro estão de alta, eu só vou fazer compras. Se a tendência macro e micro elas estão de queda, né? Eu só vou fazer vendas, tá? Aqui é compra e aqui é compra. Agora, se elas estão desalinhadas, uma está para compra, outra está para venda, eu posso fazer tanto compra quanto venda. Depende de qual tendência que eu estou analisando, tá? Então, tanto faz se a macro está de alta e a micro está de baixa ou estão invertidas, eu posso fazer operação para os dois lados. Quando o mercado está consolidado, também posso operar para os dois lados, mas nunca contra a tendência macro e micro, tá? Então, vamos lá para o nosso diário de trades, tá? Vou fazer um diário de trades aqui dia a dia, porém de forma mais rápida, né? O dia 1º de abril aqui, o que a gente tinha tendência aqui vindo de março, né? Dia 28 de março, tendência macro de queda, né? Macro de queda, e a micro, aqui a gente tem uma pequena reversão no final do dia, né? Tendência micro aqui, a gente tem topos e fundos aqui que o mercado começou a romper, então ele já me possibilita, né, a fazer compras a partir desse momento aqui. Aí o mercado ele vem caindo aqui, né? E não rompe fundo, acaba rompendo o topo de novo aqui. Ou seja, eu tenho uma consolidação a partir desse momento aqui. Ou seja, eu tenho topos e fundos não alinhados. Eu não tenho nem tendência de alta nem de baixa. A tendência macro permanece de queda, tá? Mas a tendência micro ela não está alinhada. Então eu posso fazer tanto compras quanto vendas. Então vamos lá. Primeira operação do dia, mínima do dia anterior, né? Ela dá a operação, não dá boss do boss, acaba estopando. Máxima do dia da operação estopa. Esse topo aqui interno da operação estopa. Máxima do dia anterior estopa. Boss do boss também estopa. Pessoal, então eu tenho 5 stops seguidos, né? Aqui, e uma operação que paga. Por que eu posso fazer essa operação de venda? A tendência macro ela está de queda, né? Desse ponto para cá é queda. Porém, a micro ela está de alta, tá? Então, ela possibilita fazer tanto compra quanto vendas. Só que assim, o dia está muito forte subindo. Se eu pego um dia subindo assim, né, por tanto tempo, eu fico bem receioso de fazer vendas. Porém, eu tenho duas maneiras de fazer vendas que eu passo para os meus alunos. A primeira, quando o mercado lateraliza, tem a exaustão do movimento, né, tem segredos aqui, né, quando essa lateralização ocorre ou após o que ela ocorre. E a outra, pessoal, é a maneira mais fácil, né, que é você ver aí topos e fundos. Quando o mercado acabar rompendo fundos, né, você já pode fazer vendas, porque você já tem aí o mercado rompendo fundos, ele demonstrando que quer cair, então a gente já pode fazer essa venda aqui. Então essa venda ela paga mais de 700 pontos, eu tenho anotado ali, tá? A gente protege ela barra a barra, ela chegou a pagar 900 pontos no seu ponto máximo aqui, e a gente acaba protegendo na barra de força. Então se a gente entrou na operação aqui, tá? Então a gente acaba pregoando não, bate direto a operação, protege a barra de força 750 pontos em média. Então, operação aqui 750 pontos no dia 1º de abril, tá? Então, o dia aí termina com menos 170 pontos, tá? Então, como eu já falei, quem faz todas as operações, essa é a operação, resultado do dia. Quem, sem alongar as operações, o cara aqui, ele acaba pegando os stops, né? Em vez de pegar 750 pontos, ele pegou 400, ou seja, termina o dia com 520 pontos negativos. É uma diferença bem grandinha, tá, pessoal? E se o cara para na meta, né? Aqui não tem como parar na meta, mas seria basicamente a mesma operação aí de todas as operações. Pessoal, dia 2 de abril, aqui que a gente tem aí operando dia 2 de abril. Então vamos atender aí ao mercado, né? Olhando aqui a tendência, né? A maiorzinha, ela está de alta, né? A macro está de alta e a micro aqui, ela já está de queda, ou seja, tendência desalinhadas. Por que a micro de queda? Ó, topos e fundos descendentes no gráfico menor, me possibilita então fazer tanto compra quanto vendas, tá? Vamos lá, dia 2 de abril. Eu tenho aqui essa operação que não dá para pegar, por quê? Porque já apagou a onda. Então, quem pegou, marcou essa região aqui como uma região operável, pessoal, não dá para pegar. Por quê? Porque essa operação aqui, a barra 0 fecha para fora, barra 1 para dentro, só que a operação fica extremamente cara, né? A entrada nossa seria nessa região aqui, só que o stop tem que estar aqui embaixo, apregoado, né? Então a gente já teria apregoado a operação, porém a onda aqui da máxima até a mínima já pagou mais de 600 pontos. Quando paga a onda, que a gente fala 600 pontos em média, você desapregou a operação. É mais ou menos 580 a 620 pontos. Então a média é 600 pontos, tá? A gente desapregou a operação, não tem operação aqui, por isso tem amarelo. Deu operação, mas não deu para pegar, porque pagou a onda antes de pegar a gente. Aí da operação na mínima do dia, a gente entra na operação, tá? E essa operação aqui, ela paga a gente aí tranquilamente mais de 400 pontos. Aí paviuzou na máxima do dia, voltou um pouquinho para trás, voltou aqui para cima e voltou aqui. Pessoal, não tem como tomar stop na operação, tá?
ela deu tempo de você sair aqui por 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos. 6 minutos que o mercado ficou nessa região de topo. Não tem como tomar stop, tá? Chegou a pagar bem a operação, então ela tem aqui 400 pontos pelo menos, tá? Depois disso o mercado rompe fundo, ou seja, vai ter aqui o mercado caindo, tá? Aqui ele não teve rompimento de topo, né? Pavio não rompe topo. Então, pessoal, só para vocês entenderem, o que é rompimento? Então, aqui eu tenho uma máxima, tá? Essa máxima é representada por um pavio, tá? Máxima é o ponto mais alto que o mercado chegou, independente se pavio ou corpo. Para ser rompimento, eu vou marcar essa máxima com uma linha na horizontal. E para ser rompimento, eu tenho que passar com o corpo do candle nessa região. Corpo, tá? Então, isso é rompimento. Se eu tenho um pavio aqui, aqui eu tenho a linha horizontal na máxima, e o mercado faz isso aqui, passa um pavio, isso é um falso rompimento, beleza? Então, o mercado aqui está tendência de queda, tá? Então, a gente vê que o mercado tem tendência de queda, né? Aqui o mercado cai bastante, cai com força. E aqui tem uma lateralização que ficou, poucos alunos aí conseguem ver essa lateralização de forma mais fácil. O mercado, então, ele cai de forma bem violenta e acaba ficando um candle do lado do outro. Só que os primeiros candles aqui ficaram para cima, tá? Então, ficou candle aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele ficou travado na mesma faixa de preço, pessoal. O mercado não saiu dessa região, ficou travado aqui nessa região. Isso aqui é uma região lateral difícil de ver, tá? Acabou dando operação aqui e pagou mais de 400 pontos, tá? É uma operação aí, então, do dia 2 de abril, tá? Lateral de compra 400 pontos, tá? Essa operação aqui eu não considero pullback, por quê? Pullback, pessoal, seria aquela operação que eu falei que a gente marca em rosa se der stop e azul se der lucro. Porque as tendências têm que estar alinhadas. Nosso pullback ele tem três requisitos para entrar. Primeiro dele é a tendência, tá? Segundo é a barra de força e terceiro é a amplitude. Então aqui a gente tem a barra de força, tem mais de 500 pontos de amplitude da linha rompida até aqui, tá? Mas não tem a tendência. Eu acabei de mostrar para vocês que a tendência ela está desalinhada. Então a gente teria aqui uma tendência alinhada, né? Deixa eu colocar zoom no lugar certo. Tendência forte, alinhada, pessoal. Se o mercado estivesse rompendo fundos de relevância, né? Então a gente tem aqui um mercado numa tendência que a perna maior, ela tem uma pernada de baixa grande, uma pernada menor de alta. Então a tendência ela ainda é de queda. Isso aqui é a perna que a gente chama de mitigação. Se a tendência fizesse isso aqui, rompesse aqui, a gente teria tendência de baixa, aqui mitigação e aqui sim um pullback para continuar caindo, tá? E aqui sim mitigação, pullback para continuar caindo. Aí sim, aqui a gente está preso ainda dentro desse dia, né? A gente está preso nessa região e está no mercado macro consolidado, né? Então, é isso que eu falo. Por mais que a nossa pressão seja extremamente objetiva, ele requer algumas interpretações. Eu não pegaria pullback nessa região por conta de não ter rompido essa região importante aqui ainda, tá? Depois disso, a gente tem uma operação de BOS interno aqui, que tem 360 pontos, que tem marcado aqui, né? Por que eu não tomaria stop nessa operação, pessoal? Ele deu a operação aqui, tá? É, repare que aqui tem um fundo, bateu pela segunda vez, pela terceira vez, pela quarta vez. Se você entra aqui, não está errado, tá? E aqui ele acaba não te estopando, tá, pessoal? E acaba pagando nessa região aqui de novo. Eu não deixaria de pegar lucro nessa região, tá? Uma por causa do horário, tá? Não é porque a operação daria stop depois. E a outra também é por conta que já bateu. É a quinta vez que está batendo no alvo técnico. Então a operação aqui, se você pega ela pregoado, né? Teu stop aqui estaria no 60, tá? Não, ela teria estopado aqui em cima mesmo. Teria só vindo até aqui, cerca de 200 pontos teria estopado, tá? Então vou marcar como stop aqui. Então esse dia aqui, vou arrumar ali na planilha, seria duas operações de lucro e uma de stop. Então, dia 2 de abril, duas operações de lucro e essa aqui de stop, tá? Então, desmarco aqui em laranja, marco em vermelho, menos 200 pontos, que tem que apregoar essa operação ali, tá? Daria stop. Arrumar ao vivo, pessoal, não, esse vídeo não vai ter edição, não vai ter nada, então, dia 2 aqui, dois lucros e um stop. Então, final do dia, o mercado ficou com 600 pontos positivo, tá? São duas operações aí de 400 pontos e um stop, ou seja, 400, 400, 800, menos 200, 600 pontos aí, tá? Logicamente, se alguém segurou essa compra por mais pontos, pagou, tá? Eu não seguraria, sairia no alvo técnico mesmo, na região de fundo rompido. E é isso, pessoal. Bom, vamos lá.
Aí no final do dia, pessoal, teve notícia lá do Trump e tudo mais, a taxação, e o mercado fez uma bagunça aqui. Porém, nessa bagunça, o mercado fez o quê? Aqui tem um fundo, topo, o mercado rompeu o fundo, rompeu o topo, não rompeu o topo e rompeu o fundo no final do dia. Eu tenho uma tendência aqui alinhada de queda, ou seja, eu tenho topos e fundos descendentes, tendência de queda. E o mercado aqui acaba me dando, né, rompimento dessa região também, tá? E quando eu marco o fundo do dia anterior, que é esse fundo aqui que tem rosa, ele me dá a operação de pullback. Essa operação de pullback, pessoal, eu peguei essa operação, tá? Normalmente eu espero a barra de confirmação, mas como estava muito forte aqui esse dia aqui, o mercado acabou subindo 2.000 pontos em 2 minutos, pessoal, tá? Eu acabei entrando nessa operação também stop. Então, aqui, no dia 3, pullback, menos 200 pontos. Né? Normalmente eu espero uma barra negativa aqui para entrar, mas eu não esperei. Depois disso tem esse topo aqui, ele tem amplitude, o dia está extremamente extenso, tá? Ó, 360 pontos, dá operação e me estopa também. Então, segunda operação, stop também. Terceira operação máxima do dia. Renan, mas e a tendência não estava de queda? Estava de queda, tá? Então, daqui até aqui eu tenho uma perna macro de queda. E a tendência micro, nesse ponto aqui, ela acaba rompendo. Como assim? Ó? Eu tenho fundo, topo, fundo, topo, fundo. Aqui ainda é micro, ó, topos e fundos descendentes, né? Um pouco, já dá para considerar consolidação porque ele não rompeu o fundo, tá? Subiu, desceu, rompeu. Opa, já fica esperto. Subiu, desceu, foi para cima. Desceu, foi para cima. Desceu, foi para cima. Tendência micro está de alta, porém a macro está de baixa. O mercado chegou numa zona que, né, para quem já fez o meu curso aí mais avançado, sabe que essa aqui é uma região de order block, né? E daqui para cá, eu ainda considero, né, que o mercado está na tendência macro de queda. Então eu posso fazer vendas nessa região. Chegou aqui, pessoal, deu operação, né? Acabou dando operação e pagou bem, pessoal. Então, esse dia aqui ele chegou, a gente tem que, vamos ver se tem que pregoar a ordem, tem que apregoar, o stop tem que estar no 55, exatamente, no 55. Minha operação pega aqui nessa região, protegendo a barra de força, 630 pontos mais ou menos, né? Então, no dia 3 de abril, stop, stop, 600 pontos. Beleza. Essa operação que não deu para pegar porque ficou extremamente cara e depois pagou a onda, não tem como deixar pregoado, ó, 700 pontos. Depois disso, mínima do dia aqui, pessoal. Mínima do dia, como a tendência está desalinhada, posso esperar tanto compra quanto venda. Tem amplitude, posso pegar a operação, o mercado vem aqui, dá a operação e paga. Eu até vou tirar a laranjinha aqui, eu vou deixar como pagou o alvo técnico mais de 500 pontos, então 480 pontos, bem tranquilo aqui no dia 3 de abril, tá? Boss de compra interno, 480. Boss de venda interna, por que foi pego menos ponto? Vamos ver. Foi entrado na operação aqui nessa barra, o meu stop fica no 160, tá? Ele não me estopa. E o mercado aqui, pessoal, já por conta do horário, já fica mais travado. Então eu não tomo stop no final do dia e o mercado também não me paga. Então eu tenho que sair com uma pontuação que o mercado me deixar sair, ó. Aqui chegou a pagar 350 pontos. Aqui na frente cerca de 400 pontos também. Então eu marquei 350 aí, 300 pontos, protegendo a operação, por isso está em laranja aqui. Então, dia 3 de abril, 300 pontos, finaliza o dia aí com cerca de 980 pontos positivo. Dia 4 de abril, pessoal, vamos entender o que aconteceu no dia 4 de abril, tá? O mercado aqui, então, daqui até aqui a tendência macro é de queda, e a tendência micro aqui no final do dia já se alinhou para queda também, ó. Topos e fundos descendentes, tendência micro de queda. Ou seja, enquanto o mercado não romper algum topo, eu só vou fazer vendas, somente vendas. Não faço compra de jeito nenhum. É isso aqui que muita gente peca aí no mercado. Pessoal, primeira operação do dia, máxima do dia aqui. Me dá uma operação e essa operação pagou muito. Eu peguei mais de 1.500 pontos nesse dia. Pessoal, fiz uma parcial aqui, vou explicar para vocês o que eu fiz nesse dia. Fiz uma parcial aqui na mínima do dia, cerca de 800 pontos e deixei arder aqui. E como eu fiz a parcial, ele se atualizou aqui. Eu, né, não peguei 2.000 pontos, né? Como eu fiz parcial, ele faz a média aí. Peguei 1.000 e poucos pontos esse dia aqui, tá? Então aqui foi uma venda, paga direto 800 pontos, tá? E foi o que eu marquei aqui. Dia 4 de abril, 700 pontos positivo. Opa, 700 pontos, é uma pontuação grande pra caramba. Não tem compra nesse fundo interno, não tem compra na mínima do dia. Ah, Renan, mas o mercado aqui, você acabou de explicar que se ele romper com o corpo aqui,
ele possibilita a gente fazer compras. Pessoal, isso aqui é um falso rompimento também, né? O que a gente opera na sala. Atenção que rompimento é quando o mercado rompe, né? Trabalha uma amplitude legal para cima, né? A gente tem um número ali na sala que a gente sempre fala, né? E acaba, né, fazendo o movimento para cima. E aqui ele veio e rompeu o fundo, pessoal. Então não tem compras aqui. Não fiz, eu falei pro pessoal da sala não fazer, né? Acabei pegando uma pontuação bem grande nesse dia aí. Depois disso, pessoal, vamos ver aonde que o mercado reverte realmente a situação micro aí do mercado. Então aqui topos e fundos descendentes. E aqui o mercado, opa, tentou subir e ganhar esse topo. Tentou descer, tentou subir e ganhar esse topo. A partir desse momento, a tendência micro, ela tenta ir para cima. Então você pode fazer compras. Não é que você deve, você pode, tá? Eu ainda insistiria mais na venda, porque não foi assim uma reversão tão bonita. Mas dá para fazer, a gente vai sempre tratar dessa maneira, tá? Então aqui, essa venda, pessoal, a entrada é aqui, nesse ponto, tá? Exatamente aqui. Dá para pegar aqui, pessoal, no seu ponto máximo 850 pontos. A gente protege na barra de força aqui, cerca de 600 pontos aqui, alvo técnico, lucro, tá? Então, 600 pontos. Boss de compra. Por que que dá para pegar essa compra aqui, Renan? Me explica. Vamos lá. Pessoal, o mercado aqui, então já mostrei para vocês aqui que a tendência tentou reverter a micro para alta e o mercado não rompeu mais fundos, ó. Então, isso aqui é uma consolidação, tendências desalinhadas, fundos iguais, o mercado capturou liquidez e essa operação paga aqui tranquilamente. Beleza? Então, mais um dia aí positivo, mais uma operação positiva aí pra gente. Um dia de 1, 2, 3 operações positivas. Então, aqui, 3 operações positivas no dia 4 de abril. Ó, 1, 2, 3. Resultado do dia, 1.780 pontos, pessoal. Tá? Então, para quem está na dúvida aí se dá isso mesmo, 700 com 600, a gente tem 1.300, né? Mais 500 pontos, basicamente, aí, né? 1.780, ou seja, se fosse 500, dava 1.800 pontos. Dia 7 de abril, pessoal. Então, vamos lá. O que eu tenho a tendência macro? Tendência macro, aqui, é queda. Ó, macro, queda. Rompeu mínima do dia. Macro, queda. E a micro? A micro também, né? Depois que ele rompeu esse fundinho, né? É micro também de queda, ou seja, não tem compras de jeito nenhum, tá? Rompeu aqui, ó, tudo em queda. Então eu só vou fazer vendas. Até quando? Até quando o mercado me mostrar uma reversão. Esse dia eu tenho uma coisa legal anotada aqui, até que o Gabi não fez a primeira operação do dia, tá? Vou explicar para vocês esse dia aqui. Então, atenção aqui, o mercado tendência macro e micro de queda. Eu só vou fazer vendas até o mercado me mostrar uma possível reversão. Então o mercado chega aqui, amanhece com gap de baixa gigante. Tá? Uma coisa que eu não falei, pessoal, né, para quem é novo no vídeo aí, eu marco todas as operações das 9 às 16 horas, tá? Então sempre das 9 às 16 horas eu marco todas as operações, tá? Então o mercado aqui, pessoal, tendência macro e micro de queda, e aqui o mercado fez isso aqui. Quando ele fez isso aqui, a galera já ficou um pouco esperta, um pouco receiosa. E daqui para cá a gente tem aí 320 pontos aí da zona rompida até aqui. Isso já deixa a gente um pouco em alerta, porque a nossa pontuação de rompimento é quase isso, né? Falta um pouquinho só. E enfim, deu operação aqui, essa onda andou 480 pontos. Atenção, pessoal, 480. A nossa onda é cerca de 580 a 620, ou seja, a média é 600 pontos. 480 não é 600. O Gabriel, tá, meu sócio aí na sala, junto com o Léo e tudo mais, ele desapregoou a ordem dele, tá? E eu deixei apregoado aqui com o pessoal da sala. E a operação pagou muito. Então, pessoal, tomar cuidado aí para não ficar com medo de operar, que é uma baita operação. Chegou a pagar aí 700 e poucos pontos, tá, pra gente do lugar operável. Então, se a pessoa perde uma operação dessa, já bagunça toda aí o dia dela, tá? Então, um dia é a primeira operação, máxima do dia, cerca de 700 pontos positivos. Renan, por que que dá para fazer essa compra? Vamos lá, pessoal. Diferente do outro dia lá, que o rompimento foi só isso aqui, tá? Eu vou dizer, o corpo passou. No gráfico de 1 minuto ele passou. No gráfico de 5 e de 15, não. Então, tomar cuidado, pessoal, que o gráfico micro é sempre o menor, é sempre o mais fraco. O macro é o maior, é o mais forte. E aqui sim, aqui passou o corpo do candle, tá? No gráfico de 5, no gráfico de 15. Então, aqui já dá para a gente suspeitar uma possível reversão de movimento. Que ela não aconteceu, ela foi falsa, né?
E se a gente acertasse tudo, a gente não tomava stop. Uma coisa que é legal falar também, pessoal, meu operacional ele não é um operacional assertivo, tá? Eu tenho uma taxa de acerto negativa, mas eu tenho um payoff positivo, ou seja, eu ganho com o risco retorno. Eu sempre tomo stop em torno de 150 a 240 pontos. Isso é meu stop, é meu loss, meu prejuízo, tá? E meu lucro é acima dos 400, meu gain, tá? Então, lógico que tem ganhos menores, eu vou explicar o porquê em alguns momentos, mas aqui eu ganho por conta do risco-retorno. Então, o meu operacional tem taxa de acerto negativa, vou errar bastante, por isso muita seta vermelha aí, mas eu ganho no payoff. Então, aqui um stop da mínima do dia, e aqui esse topo tem amplitude, o dia está bem longo aqui, ó, mais de 500 pontos de amplitude, da venda. Por que eu posso pegar a venda? Porque o mercado, a macro e a micro é de queda, é um topo operável, e a partir desse momento é o primeiro rompimento de topo de fato que eu tenho. Aí o mercado sobe pra caramba, não tem como pegar essa operação aqui nesse choque micro que se alguém marcou, porque ficou extremamente caro, pessoal. Estou aqui com a estratégia marcada de 200 pontos de stop, né? E você vai ver que a hora que eu coloco aqui, ó, não tem como pegar, ó. O meu stop teria que estar acima da máxima. Então não tem como pegar essa operação, por isso está em amarelo. Amarelo não deu para pegar. Aí o mercado chega nessa região, ele me dá compra, porém não deixa eu pegar essa operação apregoado, tá? Meu stop tem que estar no 65, tá? Acaba não pegando por conta de 5 pontos essa operação e paga tudo, paga bastante, pessoal. Teria pago mais de 1.800 pontos, praticamente 2.000 pontos. Aqui também, quando dá operação, eu não consigo pegar essa operação, pessoal, porque fica muito, muito caro, tá? Não tem por que você pegar essa operação aqui, tá? É aqui na frente que ela dá. Não tem como pegar ela, tá? Deixa eu ver bem certinho. Não, essa aqui ela dá e dá stop, pessoal. Notei errado. Ela dá aqui, ó. Essa aqui, no dia, ela dá e dá stop. Vamos arrumar na planilha lá. Tirar o imã. Pessoal, ao vivo, não tem edição, tá? Então, esse dia aqui, vamos anotar lá que essa operação deu stop. Então, a operação que conta com uma operação positiva, 3 stops. Então, que dia que é? Dia 7. Uma operação positiva, 1, 2, 3 stops. Então, a gente só vai puxar isso aqui para frente. Menos 160, boss de venda interno. Aqui é boss de compra interno. Paga 720 pontos, deixa em azul. E aqui no lugar dessa aqui é um stop de 200 pontos que tem que apregoar. É um boss de venda interno. E aqui a gente deixa sem preencher. Então, ó, um lucro, 1, 2, 3, 4 stops em sequência. Então, um lucro, 1, 2, 3, 4 stops em sequência. Tá? Aí um lucro. Por que eu posso pegar essa operação? Porque o mercado está dando pernadas de alta grande, pernadas de queda grande, eu posso operar para os dois lados. A tendência micro ela não, e a macro elas não têm uma tendência clara e definida. Né? A tendência macro ainda é queda, a tendência micro aqui ela fez uma pernada de alta gigante, então a micro também é de alta. O mercado rompeu fundo e acabou rompendo o topo, ou seja, tem uma consolidação. Consolidação é ausência de tendência, pessoal. Tá? A consolidação ela não tem nem alta nem baixa dentro desse período. Então eu posso operar para os dois lados, tá? Essa é a interpretação que a gente faz aí, que é a única coisa que a gente tem que fazer no gráfico. Aqui acaba pegando a operação e paga bastante essa operação, tá, pessoal? Essa operação aqui ela paga chega a pagar mais de 1.000 pontos, né? A gente protegeria aqui cerca de 650 pontos. Então aqui no dia 7, 720 pontos, eu marquei bem certinho. Que é a pontuação do ponto exato até onde dá para proteger. E aqui, mais um stop, não tem boss do boss, tá? Acaba estopando. Seria aí a outra operação. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações no dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operações no dia. Tá? Sendo apenas 2 lucros. E o dia terminaria com o resultado de 540 pontos positivos. Mesmo acertando somente 2 operações. Por quê? Porque elas pagaram muito, pessoal. Muito. Então, 700 com 700 dá 1.420. Né? Se for tirando aí 200, 200, 160, 160, 160, você acaba com uma pontuação extremamente positiva. Dia 8, pessoal. Tá dando até o garganta já. Que tendência que eu tenho aqui? Eu tenho uma consolidação dentro desse lugar. E a tendência macro ainda é de queda. Por quê? Porque o mercado ainda não rompeu nenhum topo realmente importante.
tá? Tendência macro de queda, tendência micro. Aqui ela já fez uma tendência micro de alta no final do dia. Como assim? Aqui já começou a alinhar topos e fundos para cima, tá? Mas, de maneira geral, uma consolidação nesse cenário aqui. Então, eu posso fazer tanto compra quanto venda, beleza? Vamos lá, primeira operação do dia, mínima do dia, stop, boss do boss, não deu para pegar, ficou muito caro. Depois disso, o mercado dá uma compra interna, essa compra chegou a pagar 400 pontos, aqui eu protegi com 200, foi isso que eu marquei na planilha, por isso está em laranja. Porque eu protegi, deu alvo técnico, eu não segurei essa operação, era 10,50, 10,5 o mercado acabou empurrando para baixo, foi o mercado americano. Saí, deu outra operação de compra, stop, e aqui, pessoal, eu não acabei pegando essas operações, essa aqui ficou muito caro, tá? E andou praticamente a onda, 580 pontos. Essa aqui também ficou caro e andou 600 pontos. E essa aqui acabou dando para pegar e acabou estopando, pessoal, no pavio aqui. E depois ela foi lá e pagou. Tá, Renan? Por que que você acabou comprando aqui se o mercado estava caindo? Pessoal, Renan, eu acabei não fazendo essa operação. Porém, a maioria dos alunos fez porque o mercado até esse ponto aqui, como eu acabei de falar, está consolidado. E a pessoa fez essa operação, teve uma pessoa que fez só, que me passou, e eu vou acabar colocando na planilha, porque se uma pessoa fez, ela interpretou que estava consolidado e isso está certo. Tá? Não pode ser que está errado. Logicamente, você vê o mercado caindo topos e fundos desse jeito aqui, você não vai ficar fazendo compra, tá? Você não vai ficar forçando. Tá? A não ser quando o mercado desce em linha reta e acaba dando uma operação, você acaba pegando a primeira vez ali, beleza. Mas desse jeito que estava caindo, eu não pegaria essa operação, tá? Na minha planilha pessoal, como aqui eu já falei, eu tenho a minha particular, todas as operações se alongar, ou seja, não tem essas operações com pontuação maiores, tá? Eu vou mostrar para vocês depois. E parando na meta, quando dá 400 a 500 pontos, você para o teu dia. Então, na minha planilha particular, não tem essa operação, tá? Então, no dia 8 aí, acaba dando 1, 2, 3 stops e um lucro, tá? Então, dia 8, um stop, a segunda operação paga, que é essa aqui, 200 pontos só por estar em laranja, terceiro e quarto stop, tá? Aí, dia 9, pessoal, vamos ver o que a gente tem dia 9. Pessoal, atenção, dia 9, tendência macro, ela está em queda, por quê? Presta atenção, pessoal, eu rompi esse dia aqui que é importante e continuei a queda, então tendência macro de queda. Tendência micro ainda está em queda, ó. O mercado tem topos e fundos descendentes no final do dia e acaba rompendo o mínimo do dia e acaba amanhecendo com um gap de baixa, né? Gap é esse espaço aqui, que muitos dizem que é vazio, mas não é vazio, porque tem uma barra negativa aqui, né? Então daqui para cá tem uma barra negativa, tá? A tendência micro e macro estão alinhadas em queda, ou seja, eu não vou fazer compras, não vou. Ah, mas não vou fazer compras até que o mercado me mostre uma reversão. Já falei para vocês que a reversão pode ser de duas maneiras, né? Uma lateralização, né? Mercado lateralizado, ou o mercado acabar, nesse caso aqui, rompendo algum topo, né? Romper algum topo, eu posso fazer compras. Então, neste caso aqui, presta atenção, muita atenção, eu só vou fazer vendas. Ah, Renan, mas tem marcado uma setinha amarela de compra. Eu não fiz essa operação, por isso está em amarelo. Se eu tivesse feito, teria pago, mas eu não faço, porque ao longo do tempo vai dar muito stop. Primeira operação do dia, né? O mercado aqui ele está sim lateralizado, ou seja, já é um princípio de reversão. Acabei não fazendo essa operação aqui, porque para mim o mercado ainda estava tentando pegar liquidez aqui para continuar caindo. Ou seja, o que eu fiz nesse dia? Essa operação e essa aqui elas estão alinhadas aqui porque é um stop só. Tá? Então a máxima do dia ou esse topo interno é a mesma operação. Então dia 9 aqui, boss a máxima do dia menos 200 pontos. Pullback, pessoal. Então tá em rosa aqui a operação de pullback. Eu esperei a barra negativa, entrei e tomei stop também. Pullback, menos 200 pontos. Boss no choque micro, stop. Boss do boss, stop. Aí o que aconteceu, pessoal? Essa operação aqui que está em roxo, lilás, a cor que você quiser chamar, né? Porque cada um chama de uma cor diferente. É um operacional ali que eu utilizo em outra conta, nem deveria estar marcado nessa planilha, só que eu marquei aqui algumas operações em roxo, porque eu passei na sala para os alunos fazer essa operação, tá? Eu falei delas para os alunos, então eu deixei marcado aqui, mas ela é marcada em outra plataforma, tá? Essa aqui é da Genial, eu marco nela da Nova Futura, que é outra operacional que eu utilizo no Forex também. Mas enfim, pessoal, acabando a operação aqui, ela paga essa operação, mais de 400 pontos também. Então a próxima operação aqui bot de compra interna 480 e bot de venda interna menos 160. Então esse dia aqui ele acaba dando bastante operação. Dia 7, dia 9. Aqui. Então vamos só conferir. 1, 2, 3, 4, 5 stops e um lucro. Então conta comigo.
1, 2, 3, 4, 5 stops e um lucro. É o que está marcado na planilha, tá? Dia 9 aí é o que está marcado na planilha. Depois disso o mercado voa para cima, foi o dia que o mercado entrou em leilão. Ele andou 4.000 pontos em 6 minutos, se não me engano. Tá aqui, ó, 6.000 pontos em 6 minutos. Tá? Então, tendência aqui já se tornou de alta, né? Tendência macro de alta. E a micro aqui, ela se alinhou para queda de novo. Ou seja, tem uma tendência desalinhadas. Então, bem complicadinho aí. Nessa mínima aqui, acabou dando operação no dia 10, né? E acabou pagando tudo, pessoal. Acabou pagando 1.300 pontos. Renan, mas se a gente saiu aonde? Sai aqui, ó. Cerca de 850 pontos. Tá? Dia 10, 850 pontos. Por quê? Porque, pô, você não vai deixar voltar 850 pontos na cara, né, irmão? Ah, mas poderia ter pego 1.000. Poderia. Daí você espera ali até a máxima do dia, você toma stop aqui embaixo. Então, pessoal, ganância também mata. Por que tá marcado em amarelo aqui? Porque não deu para pegar, pessoal. Não deu, ficou caro. Mínima do dia, lucro, tá? Então, quem apregou aqui a operação, pegou lucro. Lucro de quanto? 600 pontos, mais ou menos, 500 pontos, depende. Tá? Marquei 480, para não ter discussão. Aqui dá para pegar essa venda? Dá, por quê? Tendência macro e micro estão desalinhadas, pessoal. Tem aqui o mercado aqui, ó, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, caindo, caindo, caindo. Eu posso pegar venda? Sim, senhor, tá? Ah, não tem mais, pessoal. A gente mantém um padrão. Se toda hora a gente for mudar o padrão, fudeu. Então, venda, deu stop, tá? Depois disso, não tem como pegar a venda aqui. Dá uma compra aqui, estopa. Dá uma venda aqui, paga. Compra aqui, estopa. Compra aqui o boss, acaba estopando. Por que é boss? Porque é a extremidade do dia, tá? Dá para pegar boss. Depois disso, tem uma operação de pullback aqui que ficou difícil de pegar porque ficou caro. Mas quem faz stop aleluia pega e paga, tá? Depois de topo interno, estopa. Topo interno, paga. Esse dia aqui dá muita operação, pessoal. Então, um lucro, 2, 3, 4, 5 lucros. 5 gains, no caso. 1, 2, 3, 4, 5 stops. 5 loss, 5 stops. Ou seja, 5 por 5. São 10 operações no dia 10. Então, dia 10, 1, 2, 3, 4 e 5 operações lucrativas. Pullback, eu nem marquei a operação positiva, pessoal. Marquei um ponto, para não contabilizar porque ela é difícil, tá? Então, 5 positivas. Agora negativa. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, reparem, pessoal, que eu ainda tirei, né? Marquei só um ponto na operação do pullback, para não... porque é difícil de pegar e muita gente não ia conseguir ver essa operação. Então, 1.211 pontos, né? Por causa desse 1, que 1.200 pontos, 1.210 pontos nesse dia aqui. Dia extremamente positivo pra gente. Dia 11, pessoal, tá? Então, um dia com bastante operação, um dia aí dá meta de 3 dias, né? Dia 11, o que eu tenho aqui? Tendência macro, queda, perna maior, queda, macro, queda. E a micro, topos e fundos ascendentes já, pessoal, ó. Final do dia, fundo, topo, topo. Ou seja, micro em alta, tendência desalinhada. Posso fazer tanto compra quanto venda. Aqui foi marcado um choque também, o último topo, né, no tempo gráfico maior que rompeu o fundo, tá? Dá operação e dá stop. E o boss do boss paga. Ah, Renan, eu não peguei com boss, peguei com boss lateral aqui da extremidade do dia. Também pode ser, pessoal, tanto faz. Não faz diferença nenhuma. Então, primeira operação do dia, stop. Segunda, paga e paga bem, né? Ela paga muito bem, ó. Cerca de 600 pontos e volta um pouquinho. Depois acaba pagando mais. Então, depois da boss a mínima do dia, boss do boss. Boss nesse choque aqui também paga muito bem. Boss a mínima do dia, paga muito bem também essa operação, ó. Depois, boss dessa máxima, boss aqui, tá? E, enfim, esse topo aqui não é considerado um topo operável, pessoal, por quanto que é só um sweep de liquidez. Então, esse dia aqui, dia 11 de abril, tá? A gente tem 1, 2, 3 lucros, 1, 2, 3, 4, 5 stops. Então, vamos marcar aqui para não ter perigo. 5 loss, 5 stops e 3 lucros, 3 gains. Total de 8 operações, dia 11 de abril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 operações, sendo 1, 2, 3, 4, 5 de stops, 1, 2, 3 de lucro, tá? Esse da mínima do dia eu marquei 400 pontos, tá? É um azul diferente por conta disso aqui, a última operação que paga. É essa aqui, porque muita gente aqui falou, cara, eu peguei muito ponto nessa operação. Tem gente que não, porque tem gente que protegeu, ó. Pagou 500, voltou, pagou 800, voltou, pagou 1.100 pontos, voltou,
e depois pagou mais de 1.000 e voltou de novo. Não tem como saber quem pegaria o que, pessoal, porque não tem como fazer um padrão aqui. Eu teria protegido aqui nessa região, por isso que eu deixei aqui só 400 pontos. Dá para deixar um pouquinho mais se quiser, mas eu deixei o mínimo possível, tá? Dia 14, pessoal, já passamos da metade do mês aí, tá? Dia 14. Vamos lá. O que a gente tem de tendência, pessoal? Então, a tendência aqui, a gente já está numa alta, né? O mercado subindo. Então, a gente já tem aqui uma tendência de alta, né? Daí, mas a tendência no final do dia é de queda. Beleza, mas a partir do momento que o mercado fez isso aqui, ela é alta de novo, né? O mercado está rompendo para cima. Então, a tendência micro aqui, ela é de alta. E a macro? Bom, a macro, pessoal, agora também é de alta. Como assim? Pessoal, olha o tamanho da pernada de alta. Isso aqui foi mitigação. Aí o mercado está subindo de novo com força, tá? Ah, mas enquanto ele não romper aqui, é queda. Ok, é uma visão também, pessoal, e não está errado, tá? Mas entenda que o mercado ele está subindo muito mais, ele rompeu topos e ele não está rompendo fundos. Então a tendência macro também é de alta. Eu não gostaria de fazer vendas, porém, entretanto, todavia, né? Você pode fazer vendas em alguns momentos, tá? Se você, né, como eu disse, esse momento aqui é um momento de interpretação, você pode trabalhar com ele consolidado nessa região, ou já perceber que o mercado aqui ele está em alta mitigação e assim por diante. Não é errado vender aqui, pessoal. Se ele romper esse topo, daí sim é errado vender, tá? Então, o mercado subiu aqui, deu uma lateralizada que eu não gosto muito, deu stop, né? Depois dá uma boss do boss que não tem como pegar aqui, ficou caro, tá? Então, só para avisar vocês, ficou caro mesmo, não tem como apregoar aqui, ele não vai pegar você. A sua ordem teria no 730. Ele pegaria você aqui na frente, porém, tá? Ele já teria pago a onda dos 600 pontos aqui, ó, 720 pontos, por isso está em amarelo. Essa mínima é operável, deu stop. Essa mínima operável também deu stop. Essa mínima também é operável e paga. Ah, Renan, mas eu não operei porque o mercado estava caindo. Então, é justamente por isso que eu estou falando que a macro já está em alta, né? E a micro, pessoal, né? Desse ponto em diante aqui, a micro ela está em alta. Ele vai dizer, ah, mas a micro já está de queda. São duas micros, pessoal. É o dia que confunde muito o iniciante, é bem difícil, tá? É bem complicado. Se ele rompesse a mínima do dia, aí sim eu não faria mais compras, tá? Mas enfim, são coisas por isso que a gente opera ao vivo todos os dias com vocês, tá? Para passar esse tipo de coisas que são mais difíceis, né? Por mais que esteja passando hoje, dificilmente a pessoa vai memorizar tudo, né? Então a operação paga, esse topo interno estopa, esse topo interno estopa. Aqui não dá para pegar por conta que isso aqui é só um sweep, não pego essa operação aqui de jeito nenhum. Máxima do dia dá stop também, tá? Então é um dia ruim, tá? Já dá para ver que até o momento é um dia bem ruim, eu não lembro ali da planilha, tá? A gente já vai para lá, dar uma olhadinha. E aqui é um topo interno que topo interno, a boss máxima do dia que paga. Por que que dá para pegar isso aqui, pessoal? Aqui gerou algumas controvérsias, né? Mas assim, pessoal, essa operação aqui da máxima do dia, você tem que apregoar ela, tá? E acaba dando boss aqui às 6h03 da tarde. Então, pessoal, muita gente, como eu falei, é das 9 às 16 horas, porém o boss do boss a gente sempre pega. Então, pessoal, é um dia aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 stops, tá? Então, dia 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stops e 2 lucros, tá? Que seria esse lucro e esse lucro aqui menor. Pessoal, sempre que eu pego a operação e dá boss, eu pego boss. Então, por conta de 3 minutos, eu pegaria sim esse boss. Até falei na sala ali, não deixaria de pegar. Já estava um dia extremamente ruim, 200 pontos não ia me fuder tanto assim, tá? Então, tem palavrão aqui sim. Pessoal, vamos lá. Tendência macro, perna maior, macro de alta. Tendência micro aqui no final do dia, queda. Então, posso fazer venda sim, micro de queda. Acabou dando uma operação aqui nesse choquinho micro. Eu acabei não anotando e não pegando essa operação, tá? Ele se dá aqui. Eu não consigo apregoar essa ordem por conta que ela fica muito cara, tá? Então, quando ele dá a operação, ele dá aqui na frente, né? Ela dá aqui. Se eu apregoar com 200 pontos, ele não me pega, tá? Porque o stop tem que estar no 85. Seria aqui, ele não pega e acaba caindo direto. Então, essa operação aqui é um boss de choque micro que paga direto, tá? E não tem como pegar. Mínima do dia da stop, boss do boss paga tudo. Boss de topo interno, né? Posso vender porque a tendência está desalinhada. Como assim desalinhada?
eu tenho topo, fundo, e o mercado vem caindo. Então aqui é queda. Aqui o mercado rompeu, pô, é alta. Aí o mercado rompeu fundo, pô, é queda. Aí o mercado vem, pô, é alta. Daí o mercado vem, é baixa. Então não tem ausência de tendência, tem uma consolidação. Por isso que é importante você entender os tempos gráficos. Né? Posso vender aqui, paga, a compra aqui estopa, a mínima do dia estopa, a boss do boss estopa nesse pavio, depois paga tudo. Injusto, né? Fazer o quê? Topo interno estopa, topo interno paga. Mas vale a pena ficar tomando stop? Pessoal, quando paga, paga mais do que o valor do teu stop. E pessoal, essa aqui tá em amarelo, por quê, pessoal? Tá? Porque eu estou vendido nesse ponto e aqui não tem como pegar essa operação de compra, tá? Então, só para deixar bem claro que não pega essa operação porque você está vendido aqui. Ah, Renan, não tem A, não tem B, não tem C, a operação aqui do ponto de entrada aqui, ah, né? É aqui o ponto de entrada, inclusive, né, para poder apregoar. Só tinha pago 300 pontos, então não teria pago 400 pontos e o alvo técnico era essa região. A partir de que pagou 400 pontos, você pode inverter tua mão, né? Se tivesse uma tendência clara e absoluta também. Mas de caso contrário, não. Top interno pagou também, só que paga pouco, ó. No final do dia você tem que executar em alguma pontuação, ele não te estopa, mas também não te paga, por isso a pontuação menor. Então, dia 15 de abril, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stops. Então, 6 loss, 6 stop loss, né? Vou marcar com SL, o correto. E 1, 2, 3, 4 ganhos, um em laranja. Então, são 10 operações. Então, dia 15 de abril, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stops. 1, 2, 3, 4 lucros. Final do dia, 330 pontos positivo. Tá? Dia 16, pessoal. Tendência micro aqui já não tem, está consolidado. Né? Final do dia ele acaba ficando assim. E o meu profit, pessoal, ele está com o negocinho de dólar lá. Então aqui, na verdade, é a mínima do dia anterior. Se você olhar lá certinho, que é o dia da rolagem, tá? A gente trocou a letra pro M. Então é a mínima do dia anterior e boss do boss, tá? Então, Renan, mas é que esse gráfico, na verdade, ele tá aqui, ó, tá? A continuação dele tá aqui. Tem que mudar na configuração ali do Profit, eu acabei não mudando. Mas é isso, pessoal. Então eu já deixei aqui para você ver. A rolagem acontece toda quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares. Como assim? Vamos lá. Toda quarta-feira mais próxima do dia 15. Tá, de qual mês? Os meses pares. Mês 2, fevereiro, mês 4, abril, mês 6, né? E mês 8, e mês 10 e mês 12. Então, nos meses pares, acontece na quarta-feira mais próximo do dia 15. Então, boss da mínima do dia, boss do boss. Então, tá anotado aqui. Boss da mínima do dia, boss do boss. Tá, aqui é boss da mínima do dia anterior. Vamos lá, beleza. Boss do boss. Daí, um boss de venda interno. Renan, por que dá para vender? Porque o mercado aqui ele não tem uma. O mercado, como ele está aqui. Imagina que ele está aqui do lado, tá, pessoal? Ele não tem uma tendência, ele está consolidado aqui. Então eu posso fazer tanto compra quanto venda. Tá? Ele não está com esse gap gigante de alta. Tá bem? Depois disso, dá um boss na mínima do dia, um boss do boss que paga, boss na máxima do dia, boss do boss que paga e um boss de compra interno que paga também. Então, bem tranquilo esse dia, não tem muito o que ver. Seriam 1, 2, 3, 4 stops, 1, 2, 3, 4 lucros. Então, pessoal, esse dia é bem legal de você ver. 4 stops, 1, 2, 3, 4 e 4 lucros. 1, 2, 3, 4. Somente um lucro maior. E é um dia extremamente positivo, pessoal. Ó, mais de 1.000 pontos. Tudo por conta do risco retorno. Então, não se importe em tomar stop, tá? Porque no risco retorno a gente ganha. Beleza? Então, dia 17 de abril. Aqui, pessoal, enquanto estiver dentro desse dia, a gente está consolidado. Então, posso esperar tanto compra quanto venda. Mínima do dia stop, mínima do dia anterior ganho, interno stop, máximo do dia stop, boss do boss aqui stop, tá? Aqui, vou ver uma coisa. Não peguei com boss, peguei com máxima desse dia aqui, tá? Não tem boss do boss aqui nessa parte interna do dia ainda não, tá? Não gosto de pegar. Aqui uma lateralização fraca, notei que foi o Thiago que pegou, não pegaria, tá? Muito fraca, muito pequeno e interno do dia ainda, não pegaria. Aqui é um fundo operável, paga, e é esse o resultado do dia. Duas operações positivas, 1, 2, 3, 4, 5 stops. Um dia de praticamente 0 a 0, vocês vão ver, tá?
5 stops, 5 stop loss, tá? E 2 lucros, 2 ganhos. Vai ver que é um dia praticamente no 0 a 0, porque o nosso risco retorno é positivo. Então vamos lá olhar o dia 17. 1, 2, 3, 4, 5 stops, 2 lucros. Resultado final do dia, 160 pontos positivo. Ou seja, ainda terminou o dia no positivo, mesmo errando 5 vezes. Pessoal, dia 22 e dia 25, eu acabei fazendo uma leitura errada do mercado, acabei não pegando a operação, por isso está em amarelo aqui no gráfico, tá? Porque eu errei, não foi algo do mercado, tá? Então eu subtraí a pontuação aqui desse dia, beleza? Então dia 22 é o próximo dia, acabou dando boss no choque micro, então reparem que eu tenho aqui um mercado caindo, e deu operação aqui, eu não acabei não pegando, era a máxima do dia também, acabou pagando bastante, o Thiago pegou essa operação, né? Como eu falei que ele errou no outro dia ali, aqui ele acertou, pegou essa operação, acabei não vendo que era o choque micro, né? Depois eu vendo interno, máxima do dia anterior, boss do boss, aqui em cima, dessa máxima, por que que pode pegar essa venda? Ah, meu mercado está subindo que um foguete, por que que você pegou essa compra? Pelo mesmo motivo lá de trás, tá? Eu vou desenhar aqui de novo, mais bonitinho. O mercado rompeu o fundo, então me possibilita pegar a venda. Então, se eu peguei essa venda, eu sou obrigado a pegar o boss do boss, não posso deixar de fora, tá? Então, boss do boss não pode deixar de operar nas extremidades. E a operação paga bem do boss, tá? Paga 480 bem facinho. Então, um dia negativo pra gente aqui, provavelmente. Então, esse dia que eu tirei essa pontuação, não tá valendo, mas ela tá no gráfico. 1, 2, 3, 4, 5 stops, 5 SL, stop loss, e um ganho, tá? Então, é um dia aí que ficou assim na planilha, tá? 2 lucros, né? Que a primeira não conta. Por isso que eu tirei ali na frente. 1, 2, 3, 4, 5 stops. Então, pessoal, tá? Tirei e subtraí aqui, ficou menos 440 pontos. Se eu tivesse pego a primeira operação, estaria no positivo. E detalhe, a primeira operação pagaria muito, tá? Vou até colocar a pontuação que ela pagaria aqui realmente, tá? Só para vocês darem uma olhadinha. A entrada seria aqui. E chegou a pagar, pessoal, 1.100 pontos. Vamos colocar 1.100 aqui, ó. Então, vou subtrair 1.100 lá. Ó, se eu tivesse pego ela, o dia seria de 600 pontos positivos. Porém, eu não peguei, ficou o dia negativo, tá? Então, sendo bem tranquilo com vocês aí, bem honesto em tudo, pessoal, revisando dia por dia aí, tá? Dia 23, pessoal, atenção, tendência macro do que aqui, pessoal? Macro de alta, ó, perna de alta, fundo, mercado rompeu. Macro, alta, tá? Micro, fundo e topo no micro, ó. O mercadinho está caindo, de repente ele faz isso aqui. A micro também está de alta, ou seja, o M grandão e o M minúsculo, né? O M maiúsculo e minúsculo estão apontando para cima. Você só vai fazer compras nesse dia, até que o mercado rompa fundo ou lateralize. Eu não faço vendas de jeito nenhum. O pessoal está em roxo aqui porque foi compras que eu passei na sala de aula para os alunos. Então a primeira compra que eu passei foi nessa região, até o Léo falou nesse dia. O Léo quase não fala, a operação pagou 600 pontos direto. Rompeu a máxima do dia, tentei comprar também stop, recomprei aqui, pagou mais de 1.000 pontos essa operação aqui para mim, porque eu falei, cara, eu protegi a operação aqui atrás, né? E acabou que o mercado me pagou, fui ver ela só depois do almoço lá, meio-dia e pouco da tarde fui ver ela, tá? Aqui eu saí dela mais ou menos, foi depois que deu o boss de venda lá em cima, tá? Mas eu não faria, por isso eu marquei tudo em amarelo. Tendência desalinhada, não faria de jeito nenhum vendas. Até que momento, pessoal? Então, o que eu fiz foi pegar essas compras, eu peguei muita pontuação nesse dia, mas operacionalmente, o que dava nesse dia 23? Tá? Eu deixei até ali em branco esse dia, para a gente revisar aqui. A partir de que momento eu faria venda? A partir do momento que o mercado lateralizasse numa extremidade ou rompesse algum fundo, tá? E vamos ver aonde que o mercado fez a primeira mudança. Então, o mercado fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo, topo, rompeu. Então, essa operação aqui não faria, tá? De jeito nenhum, tá? Aí o mercado subiu. Essa aqui seria a primeira operação que eu faria no dia. E daria stop e o boss do boss pagaria. Então, pessoal, operacionalmente falando, tá? Isso aqui não tem, isso aqui não tem. O que que eu faria nesse dia? Eu tomaria o primeiro stop, que seria essa máxima aqui, tá? Cerca de
160 pontos, não preciso tomar mais que isso, tá? Então, dia 23, boss da máxima do dia, menos 160 pontos. Boss do boss, aqui a gente vai contar quantos pontos pagou, tá? Para alvo técnico, 300 pontos, muito pouco. Foi 400 pontos. Voltou e começou a pagar a barra de força, foi. Estaria com 700 pontos positivo. Então, aqui, boss 700, marca aqui como azul. Então, pessoal, mantive o mesmo padrão de sempre. Rompeu o fundo, pode operar a venda. Não rompeu, não opera. Então, não faria essa operação que pagaria. Ah, mas não tem mais, pessoal. Não faria essa operação. Manter o mesmo padrão. Depois disso, não tem mais operações esse dia, tá? Só tem depois das 4 da tarde, a gente não considera. Aqui, pessoal, tendência macro alta, tendência micro, aqui o mercado tem 2 choques, tá? Então, a micro pode ser tanto de alta quanto de baixa, porque está consolidado. Então, ausência de tendência. O mercado dá boss de venda, boss do boss, ambos stop, tá? Então, muito diferente desse dia que está com gap de alta e a tendência macro e micro estão alinhados, aqui você tem uma consolidação que é a ausência de tendência. Tá? A tendência macro ainda é de alta, porque desse ponto aqui para cima é só alta. Tá? Ou desse ponto aqui para cima, depende do qual tempo gráfico você está vendo. É alta, 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 alta. Tá? Então, a gente não tem que fazer vendas olhando a tendência macro, mas a micro pode fazer. Como eu disse, aqui o mercado já reverteu, né, uma tentativa de reversão, e aqui no final o mercado consolidou. Consolidação se pode fazer operações. Então, dia 24 de abril, acabou dando aí 3 stops de cara. Por que está marcado em amarelo isso aqui? Tá? Deixar bem anotadinho aqui. Porque, pessoal, no mercado aqui a tendência macro está de alta e a micro aqui ela já não foi tão legal assim comigo. O dia tô com 3 stops e eu falei pra galera nesse dia aqui, ó, pessoal, tomei 3 stops, eu não vou mais operar esse dia. O dia tá estranho, está extremamente extenso, as operações estão ficando caras, né? Ele lateralizou aqui no lugar e foi para cima. Voltou, pegou liquidez e continuou indo para cima. Ele não pagou a operação de compra aqui. E o pessoal de venda também não pagou. Eu fiquei bem cabreiro nesse dia aqui. Foi numa quinta-feira, né? E quinta-feira normalmente é um dia um pouquinho mais chato no mercado. 10h30 empurrou para baixo. Aí o mercado não rompeu mínima. Eu falei, cara, não vou operar a estrutura interna, só externa nesse dia. Por isso eu marquei em amarelo, tá? Mas se pegar essa pressão não tá errado. Essa lateralização aqui é uma lateralização fraca, muito pequena. Deu 12 minutos de lateralização. Eu estudei esse dia com o Thiago em específico, tá? Não pegaria essas operações por isso tem amarelo. E aqui, pessoal, é a máxima das máximas, é o nosso touro de ouro, né? Deu operação e pagou, tá? Por que que eu não peguei essa operação? Pessoal, por conta do horário, ser quase 4 horas da tarde, tá? Ela paga, seria bom colocar ela na planilha, mas eu não vou colocar por quê? Porque eu não peguei e nesse dia que eu não faria vendas até o mercado romper algum fundo, tá? E o mercado aqui, ó, fundo, topo, fundo, e o mercado ficou subindo meio que de escadinha. Eu não faço operação assim, tá? Mercado sem onda, muito difícil. Então não coloquei, não operei mais esse dia. Só coloquei o quê? 1, 2, 3 stops. Pessoal, de novo, venho falar para vocês, seria bom colocar a operação que paga, beneficiaria a planilha, tá? Mas não convém, não tem porquê. Então, a tendência macro aqui, acho que todo mundo entende que a macro é de alta, né? Estou falando isso o tempo todo, tendência macro de alta. E a micro aqui já se alinhou para queda, pessoal, tá? Já tem rompimento de fundos. E é esse dia 25 de abril, inclusive meu aniversário, sexta-feira, eu não vi esse choquinho micro, pessoal. E a operação pagou, tá? Ela paga e paga até a mínima do dia. Então, fiquei bem chateado de não pegar essa operação, falar bem a verdade. Foi erro meu, por isso está em amarelo ali, tá? É, e, pessoal, bem complicado essa operação aqui. Depois disso, dá a operação aqui nesse choquinho micro, né? Que seria do começo do dia. A operação teria pego aqui, só que, um detalhe, ela já tinha pago a onda. Então, não existe essa operação aqui, tá? Ela não tem como pegar. Ela pegaria aqui na frente, deixei até a seta marcada, mas já tinha pago a onda, tá? Seja o choque micro aqui ou aqui, não teria dado boa. Máxima do dia paga tudo, pessoal. Esse fundo interno paga tudo. Tendência macro de alta. Então você tem que forçar compras e não vendas, né? Tendência macro, como eu falei, macro é maior, é melhor, micro é menor, é pior, né? Mas, enfim. Máxima do dia stop, máxima do dia daí paga, tá?
mínima do dia que paga e acabou o dia. Então, dia 25 de abril, seria uma operação pagante, não pego, tá? Aqui seria uma operação que paga. Vou colocar os 480 pontos e subtraio ela lá na frente. Menos 480. Máxima do dia, paga. Compra interna, paga. Máxima do dia, opa. Máxima do dia, não é mínima do dia. Máxima do dia, estopa. Máxima do dia, paga. E mínima aqui de compra interno. Não é mínima do dia, é BOS de compra interno, paga também. Tá? As operações pagaram cerca de 480 pontos no dia curto aqui, tá? Dia 26 de abril, vamos lá. Tendência macro, olha isso aqui. Macro de alta. Ó, a gente vai pro dia 26, ó. O mercado tá subindo, descendo um pouquinho, subindo, descendo um pouquinho, subindo, descendo um pouquinho, subindo, descendo um pouquinho, subindo, descendo um pouquinho. Tendência macro é de alta aqui em absoluto, tá? Macro de alta não tem nem o que ver, não tem choro, não tem nada, tá? Então, dia 26 não, vamos pro dia 28. Dá a BOS no choque micro, paga, tá? Dia 28, choque micro, paga. BOS na máxima do dia, ele paga também os 480 pontos, só que protegeria aqui com um pouquinho menos, né? Ele pega e paga até aqui, ó. 380 pontos, 400 pontos, volta para a entrada e paga aqui 450 pontos. Eu marquei que protegeria aqui cerca de 300 pontos, tá? Vou marcar 300 aqui. Depois BOS a máxima do dia e BOS do BOS, ambos estopam, tá? Stop, stop. Depois disso o mercado não rompe fundo, rompe topo, não rompe fundo, rompe topo, não rompe fundo, rompe topo, não tem por que pegar vendas. Ah, Renan, se tivesse pego essa venda teria pago. Pois é, não tem nem amplitude, nem rompimento de nenhum fundo. A partir daqui sim, tá? A partir desse momento, aqui que ele rompe esse fundo eu posso fazer vendas. Antes disso não tem mais venda, pessoal. Tá? Eu estou rompendo a máxima do dia, o BOS aqui, o BOS do BOS, não tem por que você ficar forçando vendas enquanto o mercado está subindo. Após o rompimento de um fundo, sim. E aí, pessoal, não tem mais o que operar nesse dia, não dá mais operação. E vamos para o dia 29. Tendência macro é alta, porque não rompeu nenhum fundo relevante, e a micro aqui, a gente já tem a queda, né? Então, a micro a gente já tem aqui topos e fundos descendentes, onde você tem a linha de choque aqui, ou aqui nessa região, né? Para pegar compras. Então, mínima do dia acaba dando stop, a máxima do dia dando stop aqui, o choque micro, né? Desculpa. Dando stop nessa região aqui, depois a mínima do dia paga tudo, tá? Foi um dia que eu falei para não fazer essa venda, né? Que para segurar a compra. Que a gente ia lá para os 139 mil, falei. Só que chegou no 138.465. Então, dia 29, stop em choque micro, BOS a mínima do dia, 480 pontos, que a maioria protegeu. Teve gente que não protegeu, assim como o Leon, um salve pro Leon, saudades dele, chegou a pagar 1000 pontos aí, tá? Então, BOS a máxima do dia, como deu operação, eu falei para não pegar, mas pegaram, marquei na planilha, que é operacionalizável. E um BOS lateral de venda aqui em cima. Essa venda aqui sim é uma lateralização legal. O mercado sobe com força, lateraliza por um bom tempo e depois acaba indo. Então, aí, pessoal, uma lateralização de reversão para vocês aí, ó, cerca de 38 minutos, não 12, né? E o mercado reverteu muito melhor essa reversão do que a outra e paga bastante, 480 pontos. Dia 30, BOS da mínima do dia, paga tudo, a gente bateu meta 9h17, 9h18 da manhã a gente já bateu meta, mandamos no grupo lá, batemos meta aí na mínima do dia. Depois disso o mercado cai com força, sobe com força, cai da BOS aqui, porque marquei em amarelo. Muita gente não pegou aqui, já tinha batido meta, inclusive eu, né? Mas, enfim, deixar como verdinho aí. A operação paga de novo, 400 pontos, tá? E o mercado aí acaba dando esse BOS interno aqui, que o pessoal não tem como pegar por conta da pontuação. O stop tem que estar no 530. E a operação aqui, ela não pega, ó, no 530. A hora que dá a operação, ela fica no 525. Então, por 5 pontos não pega a operação e acaba aí o nosso mês. Então, pessoal, todas as operações do mês estão aqui. Conferi com vocês na planilha. Então, ó, todas as operações aí. Então, pessoal, tivemos um total de 20 dias operáveis, né, para 10 contratos aí. A gente teve um total de 8.700 pontos, né, 701 por conta daquele 1 ali. A meta mensal é fazer mais ou menos 4 a 5 mil pontos, eu gosto de 4 mil pontos, né? Então a gente passou 4.700 pontos da meta, para 10 contratos são 17 mil reais. Então a gente teve 44 operações vencedoras, 64 operações negativas, total de 108 operações, 41% de taxa de acerto. Então, 41% de acerto somente e o mês com 8 mil pontos, pessoal. Aqui a planilha explicar para vocês. Então,
Dia 1º está aqui, o total do dia está aqui, total de pontos acumulados. Então, como é dia 1º, é só menos 170 pontos, né? Não soma com nada. Dia 2, todas as operações dias às 3, total do dia 600 pontos. 600 menos 170, 430. Dia 3, todas as operações do dia, total 980, somado com 430, 1.410. Então, pessoal, terminamos o mês aí com 8.700 pontos, né? 701 pontos, né? 17 mil reais para 10 contratos. Para 5 contratos seria exatamente 8.701. Para um contrato, para quem está aprendendo, né? Aprendendo a operar, seria um salário mínimo, basicamente, 1.740 reais. Tá? Um contrato é para quem está aprendendo, não considero, né? Quem está operando com um contrato, pessoal. Um contrato é só para aprender mesmo. Sem alongar as operações, pessoal, ou seja, todas as operações que estão em azul aqui, ó, marcadinho que foi alongadas, você não vai alongar a operação porque você não tem esse perfil mais arrojado. Então, você teria aí um total, pessoal, de 5.191 pontos, 10 mil reais. Por que que baixa, pessoal, a pontuação? Por conta das operações serem sempre menores, tá? 400, 480 pontos aí, tá? Renan, e se eu só parar a minha meta no dia e parar? Então, pessoal, por exemplo, aqui nesse dia, você não consegue a meta, você para com 170 pontos. Aqui você conseguiu 400 pontos, você para. Aqui você conseguiu 720 pontos. Por que que não parou antes? Porque se eu tirar essa operação, fica 240. 240 não é meta. A meta é a partir dos 400. Então, você acaba alongando o seu dia. Tá aqui, fez uma operação só. Então, dá muito menos operações, tá? E você para na meta, dá um total de 5.200 pontos, também dá 10 mil reais. Mesma coisa que sem alongar as operações, ó, 5.580, aqui sem alongar 5.382. Pessoal, e aqui 17 mil. Então, fazer todas as operações é melhor do que parar na meta e é melhor você alongar quando der, tá? Então, parando na meta aqui, pessoal, deu uma pontuação basicamente sem alongar as operações. Você cansa menos, tá? Porque você opera muito menos, mas você também tem aí um crescimento muito mais lento, tá? Então, repare que aqui, sem alongar as operações, né, você tem até um crescimento um pouco mais contínuo, né? Dá para ver até pelo gráfico aqui, ó. É um pouco mais contínuo com quedas aqui. E parando na meta, você tem um gráfico um pouco diferente, ó. Você tem aqui ele mais chatinho, né? Eu considero, pelo menos. Né? Então, eu não gosto de parar na meta. Mas para quem gosta de parar na meta, tá aí. É esse operacional aí que a gente estaria fazendo, tá? Então, tem vários dias aí zerados, né? Esse dia aqui está marcado aqui, né? Que eu não peguei essa operação. Mas, enfim. Pessoal. E aqui minha planilha minha do que eu fiz, né? Que daí já é particular de cada um. Então, pessoal, o mês aí com 8 mil pontos, um mês positivo, tá? A gente, com esse cenário, a gente praticamente reverte o ano que a gente estava ruim, né? Então, transmitindo sempre muita transparência e honestidade para vocês aí. Todas as operações podem ser indagadas pelos alunos, ou seja, eles querem revisar essa operação, eu não enxerguei, eu não vi essa operação está errada. Vocês podem falar com a gente vai alterar, vai fazer ali, vai arrumar, né, na planilha, vai arrumar no print que a gente tira, para deixar bem alinhado e para vocês terem certeza que o operacional dá dinheiro ao longo do tempo. Eu sei que a gente veio de uns meses não muito bons, mas aí está o resultado, um mês bem bacana para a gente. Beleza, pessoal? Então salvei a minha planilha aqui, né? Vou fechar ela e terminamos o mês muito bem. Então, muito obrigado para quem me acompanha. Desculpa não fazer os vídeos diários de trades todos os dias no mês de abril, mas foi um mês bem cansativo para a gente. Tá? Tava com bastante coisa para fazer. E foi um mês muito bom. Muito obrigado a todos que confiam no meu trabalho. E vamos seguindo em frente. Valeu, pessoal. Um abraço.